Você sabe como cultivar o gengibre? Como plantar e qual a época para plantio e colheita? Essa é a dúvida do nosso telespectador de Juquitiba, interior de São Paulo. E nós fomos até Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul, para buscar a resposta. Porque se tem dúvida, a Emater responde. O Emater Responde de hoje veio até Novo Hamburgo, na localidade de Lomba Grande, na propriedade dos agricultores Lotário e Norci Cornelli, para responder a pergunta do nosso telespectador de Juquitiba, em São Paulo, Eduardo Luiz Teixeira. E ele tem dúvidas a respeito do cultivo do gengibre. Ele quer saber quais as distâncias entre as mudas de gengibre e também a profundidade indicada. Ele quer saber qual a época ideal para plantio e qual a época ideal para colheita. E quem vai responder as perguntas do Eduardo é o engenheiro agrônomo e biólogo da Emater em Novo Hamburgo, Carlos Roberto Rocha. É contigo, Carlos. Bom, Marta, o gengibre na realidade é uma planta, né? Das ilhas Java, né? Da Índia e da China. Né? E respondendo aí a pergunta do Eduardo, ela se adaptou muito bem à nossa região e já veio ao Brasil há alguns anos aí, desde 1500 e poucos, já foi trazida por os imigrantes, né? E ela é usada hoje em várias receitas culinárias. Mas a tua pergunta se refere ao espaçamento, né? O espaçamento, nós temos dois tipos de espaçamento. O espaçamento, né, comercial, que é plantações em grande escala, que daí se requer também maquinários para isso, que não seria o teu caso. Nós trabalhamos aqui em Novo Hamburgo, em Lomba Grande, com os agricultores, com o processo mais familiar, onde o pessoal usa muito no hortão. Então no hortão nós temos assim, nas hortas nós usamos ele, né, no espaçamento de 50 por 50, 50 por 40. Né? A profundidade dele vai variar em torno, né, de 5 a 7, 8 centímetros, né, de profundidade para plantio. O importante é não ter um solo encharcado e nem um solo muito seco. Ele exige a umidade, mas não em solos encharcados. Isso tu tem que ter cuidado. Né? Outro processo é na hora do plantio, nós temos que ter esse pedaço que eu estou mostrando aqui, é o rizoma. O rizoma ele tem que ter 2 ou 3 olhos, como esse pedaço aqui é suficiente para te fazer a primeira muda. E já se planta no local definitivo, não precisa fazer um transplante dessa muda. Tu perguntaste também a época ideal, a época, né, para se fazer o plantio. Nós aqui na região sul, né, plantamos isso no mês de setembro, né, que é o mês mais apropriado. Na região aí que tu está em São Paulo, o clima talvez seja um pouco diferente, mais quente, tu pode antecipar um pouco e plantar em agosto. Mas o importante é que tu tenha uma colheita de 8 até 10 meses, tu vai fazer a colheita. Outro processo interessante, quando ele estiver pronto, maduro, ele vai ter o caimento das folhas, que é o processo que nós chamamos de desenvolvimento vegetativos, que aí conclui o ciclo da planta. Para te ter uma boa produção, tu tem que replantar ele de novo. Nós aqui temos na propriedade, o produtor ele plantou um ano e ele vai renovando aos poucos, né? Mas aí na tua propriedade tu pode fazer diferente. Outro detalhe também, né, para ti e também para os ouvintes, é que tu pode plantar ele também em vaso, ele também se adapta muito bem em vaso, né? E como não é uma quantidade muito grande utilizado pela família, ele pode tranquilamente, né, num vaso ter produção para toda a família.